Recording, ok. Então aqui agora, share screen. Fechou. Então tá. Então, as nossas aulas síncronas e nosso material todo é para as duas turmas, porque vocês, né, têm a mesma matéria. Então, a primeira turma das 8 horas e a segunda um pouquinho mais tarde. Então, não se preocupe que os slides sempre vão ser para os dois. Botei azul em homenagem ao co-irmão, que vai ser, enfim, campeão de tudo esse semestre, embora eu preferisse a lâmina vermelha. Nossa matéria é essa aqui. Não vou ficar lendo item por item, mas o importante e não assim, ó, e é algo praticamente inegociável entre nós. Inegociável entre nós. É que vocês, desde o primeiro dia, introjetem a ideia de que cumprimento de sentença é uma coisa, execução é outra. Tá? Isso é uma coisa que vocês devem compreender desde o primeiro dia de aula. Então, a gente vai ter uma carga inicial de cumprimento de sentença e uma carga final de processo de execução. O processo de execução é muito maior no código do que o cumprimento de sentença. Tá? O cumprimento de sentença é bem menor. Mas como tem muita coisa, muitos conceitos do cumprimento de sentença, e depois a gente vai ver novamente no processo de execução, né, a gente mais ou menos, né, equilibra. Opa! A gente mais ou menos equilibra o número de aulas entre um e outro. Ok? Então, cumprimento de sentença é para título executivo judicial ou a ele equiparado. Execução é para título de crédito. Tá? São títulos extrajudiciais. Um eu cumpro e outro eu executo. Essa é, inicialmente, uma informação que vocês precisam, né, colocar lá na cachola. Você tem que estar com isso aqui na mente. Não é a mesma coisa. O processo executivo, né, e estou falando nos dois, não. O processo executivo é uma coisa e a fase de cumprimento de sentença é outra, como a gente vai acabar vendo daqui a pouquinho. Os procedimentos metodológicos a gente já conversou. Né? Vamos fazer as aulas síncronas, mais um vídeo, mais um PPT, e eu vou eventualmente colocando, né, no Moodle, e posso passar no grupo de WhatsApp também, alguns artigos, inclusive alguns que eu escrevo, até, pessoal, deixa eu ver. Claro que isso aqui já é mais além, tá? Esse livro aqui, do professor Araquém de Assis e do professor Gilberto Bruschi, que é, eu acho que o último livro de execução e cumprimento de sentença que foi publicado pela RT, não precisa comprar, tá? Ele é muito, até porque ele é muito caro, ele dá uns 300 e tantos reais. Eu tenho um artigo aqui sobre desjudicialização da execução civil. Ou seja, é possível ou não é possível desjudicializar, né, essa fase executiva? E eu trago aqui, com base nisso, muito do que tem em Portugal hoje. Eu vou depois digitalizar e vou colocar para vocês no Moodle. Aí vocês têm um artigo para, enfim, inicialmente ver como é que eu pesquiso, ver como é que eu escrevo. Né? Mas isso aqui é matéria lá na frente. De repente, a última aula a gente vai conversar sobre desjudicialização. Ok? Então, para mostrar para vocês que tem coisa bastante atualizada hoje sobre processo de execução e cumprimento de sentença. E como vocês podem ver, ó, processo de execução e cumprimento de sentença. Não é processo de execução só. Não, são duas coisas distintas que a gente precisa compreender. Processo avaliativo. A gente tem, então, mais ou menos a mesma coisa que a gente teve o ano passado. Uma avaliação valendo 40% da nota, já está ali a data que a gente vai fazer, e a outra avaliação valendo 60% da nota. Então, é 4 mais 6, 10. Soma e acabou. Quem atingiu a média 7, está passado. Quem não atingiu, eventualmente, vai fazer o G2 ou vai substituir. Tá bom? Então, o processo avaliativo é bem simples. Como a gente está em aulas síncronas, ainda remotas, a gente vai fazer dessa forma. As datas estão todas ali já para vocês. Acho que sobre isso a gente vai conversando durante o semestre. Não há problema nenhum. Tá? Eu não sei se vocês viram
Se alguém pode abrir o áudio e falar comigo, dizer assim, vocês receberam um negocinho que eu mandei ali, uma capa de filme no Zap ali? Sim, professor. Tá. Já viram? Alguém já viu? Quem viu, pode abrir o microfone. 3 segundos. 3, 2, 1. Tá. Então, parte do pressuposto que ninguém viu ainda Faces da Verdade. Esse filme é uma história real, né, de uma jornalista nos Estados Unidos que... Enfim, eu não posso dar spoiler, né? Não posso dar spoiler. Que eventualmente vai ter problemas com o Poder Judiciário porque ela não revela a sua fonte. Ela não revela a sua fonte, né, para fazer uma matéria. É um caso verídico, tá bom? E ele é muito... O filme é espetacular. E ele é muito interessante porque ele toca num dos pontos mais violentos que a gente tem no semestre. Preste bem atenção. Num dos pontos em que o processo de execução ou o cumprimento de sentença tocariam num dos pontos mais violentos do semestre, que é a possibilidade ou não possibilidade de existir no Brasil algo como uma prisão, né, por descumprimento de ordens judiciais, que vem um pouco ligado a essa matéria de cumprimento de sentença e execução. Se há alguns trabalhos pioneiros no Brasil defendendo essa possibilidade, eu não estou falando que ela é possível, tá? Não estou falando ainda que ela é possível, estou deixando vocês verem o filme primeiro para depois a gente conversar. Então, defendendo essa possibilidade de que pode haver prisão por desrespeito à corte, né, contempt of court, a gente pode começar a verificar a partir desse filme, que é muito interessante. Deixa eu ver se alguém falou comigo aqui. Deixa eu ver. O link do grupo, o grupo de WhatsApp, eu não sei se tem grupo ainda. Tá? Então, deem uma olhadinha no filme, né? É com a Kate Beckinsale, aquela que faz aquele filme dos vampiros, a morena aquela, tá bom? E depois a gente conversa, porque esse filme vai estar ligado a um dos trabalhos do semestre. Então, depois eu boto lá no Moodle, lá para quem não, eventualmente não está aqui, mas está me vendo agora também, está sabendo que esse filme, Faces da Verdade, pode estar vinculado a um dos trabalhos do semestre. Ok? Processo avaliativo. Sobre o processo avaliativo, alguma dúvida? Então, ali tem as avaliações intermediárias, avaliação das disciplinas, avaliação na etapa 2 e depois as avaliações, né, que a gente vai ter com vocês. Deixa eu ver aqui. Nossa Bíblia. Né? Nossa Bíblia do semestre. Deixa eu ver se tem ele aqui. Aqui. Olha o tamanho. Isso aqui eu acho que é uma edição antiga, a outra está mais ali na frente, tá? Manual de Execuções do professor Araquém de Assis. É com certeza o livro mais desejado de quem estuda execução e cumprimento de sentença. Tá? Deve ser bibliografia obrigatória de quase todos os cursos jurídicos do país, porque vocês estão vendo, né, a forma como o professor Araquém trabalha com o tema da execução. Ó, ele de novo aqui nesse aqui que a gente fez o artigo. Então, da mesma forma, ele é um livro extremamente caro, extremamente, né, custoso, deve estar aí valendo os seus R$ 400 para mais. Então, tem outras formas? Claro que tem. Claro que tem. Primeiro tem a biblioteca, né, que eventualmente vocês podem marcar e lá pegar livros e quando abrir totalmente vai estar à disposição de vocês. Segundo, eu vou passar bastante coisa para vocês também. Tá? Além da aula gravada, textos e tudo mais. E terceiro, tem outros livros na bibliografia de vocês que também servem ao mesmo propósito. Assim, com o Araquém, vocês vão ter um livro para o resto da vida. Enquanto não houver mudanças bruscas na legislação, ele está acompanhando vocês. E também é certo que o professor Araquém larga uma edição por ano, e sempre atualizada. Mas, enfim, o alicerce do pensamento dele vai estar nas edições anteriores. Então, se vocês resolverem comprar, vocês vão ter um livro o resto da vida, praticamente. Caso não, a gente tem sempre o professor Humberto Teodoro Júnior.
né? Eu estou me mudando, tá, de escritório, então eu estou meio bagunçado ainda, mas o professor Humberto Teodoro Júnior é, né, praticamente leitura obrigatória de todos os cursos jurídicos, e a gente tem o CPC Passado a Limpo do professor Arthur, que eu não sei se vocês já adquiriram ou não, que é um livro que a gente tem indicado aí em alguns semestres, tá? Então, vocês vão comprar o livro ou o tomo, né, ou o volume correspondente ao cumprimento de sentença e processo de execução, que possivelmente esteja no segundo. Deixa eu ver se alguém já mandou o vídeo aqui. Tá. Certo? Bom, esses, né, esses são da bibliografia obrigatória. Esses são da bibliografia obrigatória. Os outros 5 são da... 4. 1, 2, 3, 4. São da bibliografia complementar. Mas, igualmente, né, se quiserem comprar, ou, enfim, pegar na biblioteca, eles são bons naquilo que toca a nossa matéria. Então, a gente tem o livro do professor Alexandre Freitas Câmara, que é um dos principais nomes do processo civil brasileiro. Eu sempre vou dizendo para vocês quais são os principais nomes do processo civil brasileiro, certo? O professor Alexandre Freitas Câmara é um deles. O professor Alexandre Freitas Câmara é doutor em processo e é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E ele foi um dos primeiros a fazer um manual único, de volume único, do processo civil de 2015, e está aqui, né? No novo processo civil. Eu botei ali 2015, porque é o que tem na biblioteca, mas ele já está na 5ª edição, 2020. Depois tem o Eupídio Donizete, foi um dos autores que trabalhou no Código de Processo Civil, então é um autor que está atualizado também. Tem o José Miguel Garcia Medina, que também é um professor, mestre, doutor, professor da Unipar, ali no Paraná, gente boa, amigo nosso, que tem uma coleção muito boa, que vocês podem pegar a discussão deles. E vocês têm, né, o sempre atual livro do professor Luiz Rodrigues Vamber e do Eduardo Talamini sobre o curso avançado de processo civil, o volume 3, que trata da execução e do cumprimento de sentença. Tá? Qualquer um desses aqui, ou Marco, por favor, comprei esse aqui, me diz se é bom, ou vou comprar, me manda que eu vejo lá o currículo do cara, dou uma olhada se eu não conhecer, né, na disposição do sumário, na bibliografia que ele utiliza, e vou dizer se eu acho que ele é bom ou não. Tá? Se vale a pena ou não comprar. Ou se vocês já têm, vocês podem me mandar foto depois, perguntando, né, como é que eu acho do livro. Porque assim, vocês podem ver, isso aqui é só uma das 6 bibliotecas aqui. Ela é bem ampla, tá? Então, só de processo. Então, eu tenho muita coisa aqui que eu conheço já de cor, tá bom? Só chegar para mim. Até aqui alguma coisa? Alguma pergunta, algum questionamento? Não? Estamos tocando? Vamos ver, alguém abriu aqui. Não, professor, tudo certo. Ok. Estão entendendo? Não estou falando grego por enquanto? Não, porque até agora foi só coisas do semestre, né? E qualquer coisa a gente pode depois bater um papo. Tá. Então, eu já dei a primeira informação do semestre para vocês, que depois eu vou trabalhar melhor. E cumprimento de sentença e execução não são a mesma coisa. Agora eu vou dar uma segunda informação para vocês, muito importante. Vou botar aqui. Muito importante. Que é qual? Dos semestres de processo civil, teoria geral do processo, processo civil 1, processo civil 2, processo civil 3, processo civil 4 e processo civil 5, tá? O 5, procedimentos especiais, o 4, tutela provisória, o 2, recursos, o 1, toda aquela parte inicial, né, de fase petitória e fase instrutória de todos, o 3, que é processo de execução e cumprimento de sentença, é o mais difícil, certo? Então, eu gostaria que vocês tivessem isso na cabeça de vocês. O mais complexo de todos de todas as disciplinas de processo que a gente tem, inegavelmente, é processo de execução e cumprimento de sentença. Tá?
Então, eu peço uma atenção especial esse semestre, né, para que a gente possa desvendar o que é isso, para que vocês possam, ali fora, aplicar melhor o processo civil brasileiro, certo? Então, esse é o... Na verdade, e vejam veja a contradição. A contradição deveria ser o mais fácil, porque ele é o momento da realização do direito. E para realizar o direito, né, e para fazer a fase da realização do direito, ou o processo da realização do direito, ele deveria ser muito fácil. E a gente se encontra com o mais difícil dos 6. Então, isso é uma contradição, né, que só é explicável por uma coisa. Eu preciso de algo difícil para entregar o direito da parte. E isso não condiz com o que o processo busca. Não sei se vocês entenderam a minha reflexão. Eu deveria ter, na fase da realização do direito, o mais fácil de todos os processos. Nós vamos, assim, durante algum tempo, né, ficar preso em várias regras e princípios que demonstram exatamente ao contrário, que é o mais complexo de todos. E aí não tem explicação lógica. A única explicação que tem é que tem que ser difícil para dar o direito para quem já tem, o que não deveria ser uma realidade. Tá? Então fica aqui essa crítica. Apesar dele ser o mais difícil, ele deveria ser o de longe o mais fácil. O mais fácil hoje, por incrível que pareça, é o 4, a tutela provisória. Né? E todas as aulas estão no YouTube, tá? Do semestre passado, a PUC pediu para que a gente deixasse. Então vocês vão ter ali da aula 1 a 14, minha. Vocês vão ter uma overdose minha, se vocês começarem a ver, né? Para poder adiantar o semestre que vem, ou quem já fez relembrar, ou quem está fazendo ver junto. Né? Essas aulinhas de 10, 12, 15 minutos estão todas ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, todas elas nominadas sob tutela provisória. Então, essa é mais fácil, porque o CPC reduziu o capítulo das tutelas provisórias de 120 artigos para 17. Ao contrário do nosso. Nós temos quase 20, acho que em cumprimento de sentença, e temos 100 e poucos no processo de execução, o que mostra a complexidade para o semestre, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar a conversar um pouquinho de processo. O que significa processo? Né? Processo, pessoal, preste bem atenção, a gente coloca na cabeça que é o processo judicial, mas processo tem em qualquer lugar. Né? Em qualquer indústria tem o processo de fabricação de algo. Então, processo é o quê? Um monte de atos que visa determinado fim, que nada mais é do que o nosso processo judicial. Né? O processo de fabricação de um produto é o mesmo. Ele está sendo processado, ele está sendo, né, uma série de atos, coloca aqui, coloca ali, coloca lá, para que ele, ao final, chegue pronto para nós. Então, processar não é uma palavra ligada ao direito somente. É uma palavra ligada a todas as áreas. Então, para nós, o processo nada mais é do que essa sequência de atos que visam um determinado fim. Ali, ó, a gente tem... eu sempre vou tentar colocar para vocês uma obra que vocês podem, depois de referência, poder acessar, e o autor para vocês conhecerem, né? Até para conhecerem ele, né, visualmente, porque foram muito importantes para a dogmática do processo civil brasileiro. Na verdade, esse que está aqui, que é o professor Ovidio Batista, falecido desde 2009, se não me falha a memória, ele foi, junto com Barbosa Moreira, que é um professorista do Rio, que depois vou mostrar para vocês uma foto dele, nas outras aulas, ele foi, junto com Barbosa Moreira, talvez os maiores processualistas do país. A briga que existe na doutrina de hoje é saber qual foi maior, Ovidio ou Barbosa Moreira. Quem pensou melhor o processo? Quem causou mais transformações no processo? Tem vários outros que escreveram mais. A gente está falando aqui de pensamento. Quem pensou o processo para que causasse modificações? E o professor Ovidio, que está ali naquela foto, professor titular da URGS, professor da PUC, professor da Unicinos, onde ele, enfim, acabou falecendo, foi durante a sua vida acadêmica na Unicinos, é um deles, é um gigante e nosso aqui do Rio Grande do Sul. Ele vai dizer que processo, ele vai dizer, lá na primeira frase
do curso de processo civil dele, que é um clássico, ele vai dizer nada mais, nada menos do que isso. Processo é um caminhar para um fim. Eu abro as portas de acesso ao Poder Judiciário, mas também tem que abrir as de saída. Eu tenho que abrir as de entrada e abrir as de saída. Eu não posso deixar que o jurisdicionado fique preso no meio do Poder Judiciário indefinitivamente. Não pode ser assim. Então, ao mesmo passo que eu abro o acesso, eu também abro a de saída, para que ele possa caminhar para um fim. Qual é o fim? Né? Qual é o fim do processo civil? Veja, eu estou falando de processo civil. Eu tenho uma obra que vai falar sobre teorias do processo. Cada processo, para mim, tem teorias próprias. Né? Tem um conteúdo ideológico que, por trás dele, lhe dá, né, os seus conceitos, princípios e regras. Ok? Então, qual é o fim, qual é o objeto do processo civil? A tutela do direito. Então, o fim que eu persigo no processo civil é a tutela do direito. Então, como é que eu vou tutelar esse direito? Por uma série de atos, né, concatenados que vão, ao fim e ao cabo, me trazer essa tutela para aquele que demonstrar que tem razão. Esse é o processo. Né? Nada mais do que isso. Né? Essa tramitação, isso é muito importante que vocês saibam, né? Essa tramitação dos atos processuais, que são feitos, né, de uma forma concatenada, eles dão uma marcha ao processo. Eles dão um caminhar ao processo, ao caminhar para um fim. Esse caminhar, essa marcha, vem através desses atos. Quais atos, Marco? Atos processuais. Pode ser das partes, dos interessados, do próprio Poder Judiciário, por meio do escrivão, por meio do juiz. A gente sabe que alguns atos ordinatórios são de competência do escrivão. Então, esses atos processuais, eles vão dando esse caminhar do processo. Um atrás do outro. Né? Um atrás do outro. Essa expressão, a marcha do processo, que é muito bonita e muito cara ao processualista, ela vem dessa obra da professora Ada Pellegrini Grinover, que é a processualista ali, que está na foto, falecida há pouco tempo, é uma das, talvez a embaixatriz do processo civil brasileiro. Hoje, né, esse título fica com a professora Teresa Arruda Alvim, mas até o falecimento era a professora Ada, alguém que inegavelmente contribuiu, né, para a dinâmica do processo como ele está hoje, e o professor Galiano Lacerda, também professor aqui da URGS, também falecido. Né? Estou trazendo mais as pessoas da antiga que formaram nossos pensamentos, por isso várias delas já estão falecidos. Né? E escritor dessa tese maravilhosa, atemporal, é dos anos 50, Despacho Saneador, mas até hoje a gente tem ela como base para mostrar, né, como o processo é uma sequência de atos que precisa, então, ser respeitado para que chegue a determinado fim. Então tá, professora Ada e professor Galino Lacerda. Essa sequência de atos, pessoal, essa sequência de atos, elas vêm muito pelo diálogo. Na verdade, todo o processo ele é dialógico. O processo, o judicial, ele deve ter um diálogo incessante. Essa engrenagem que eu coloquei ali, que dá esse caminhar dos atos do processo, continua sendo feito muito por impulso oficial e pelo diálogo que as partes têm entre elas e com o juiz. Veja bem, a parte autora, a juíza, sua pretensão, ela começa o diálogo. O juiz recebe, despacha, diz que não pode continuar por causa de uma sentença liminar de improcedência, ou precisa da emenda à petição inicial, ou precisa de um aditamento, ele, juiz, dialoga com a parte autora. Ou ele recebe a petição inicial e dá vistas para que o réu conteste, cita o réu para que ele conteste. Então, autor dialogou, juiz dialogou, e agora o réu vem ao processo dialogar. Aí o juiz determina a réplica. Veja, é o diálogo do autor sobre a peça defensiva do réu. Então, o processo ele é todo dialógico. Ele precisa desse diálogo para poder caminhar para a tutela do direito. Certo? Então, o diálogo é algo que está sempre presente dentro do
processo. Isso tudo vai ter ligação com o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Ponto. Deixa eu ver aqui. Vamos passar para essa lâmina aqui antes da outra. Eu gosto de trabalhar com emoji, tá? Às vezes eu faço os meus, né? Eu já fiz essa aqui. Eu não achei ontem. Eu não gosto de trabalhar com emoji já feito. Eu criei os meus emojis. A minha cara de espanto é porque às vezes você pode encontrar ao invés do emoji, tá? Então essa aqui vai ser minha cara de espanto lá na frente em alguma das lâminas. Porque às vezes a gente se espanta. E a gente precisa mostrar para vocês, né, como é que era e como é que tá às vezes. Eu não vou ficar aqui, né, remoendo o Código de Processo Civil de 73, nem de 39. Não vou começar a falar lá das ordenações manuelinas, afoncinas. Uhum. E também não vou falar dos códigos de processo civil estaduais do início do século XX. Não é essa a intenção. A intenção é daqui para frente, né? O novo código. O novo código não, né? O código de 2015. Mas algumas coisas vocês precisam saber porque a gente passou por isso. E é um espanto estudar o processo civil do século XXI com algo que a gente tinha do século XX até pouco tempo atrás. Não se esqueça que o código inicia a vigência em março de 2016. A gente tem 4 anos de código. Há 4 anos atrás, outras regras faziam outras coisas, que eram de espantar. E uma delas, que é um pouquinho mais, né, ela foi mudada um pouquinho mais de tempo, mas que eventualmente causa um grande espanto, é o cumprimento de sentença e é o processo de execução. Pessoal, até a Lei 11.232 de 2005, ou seja, até 15 anos atrás, o processo de execução servia tanto ao título executivo judicial quanto ao título executivo extrajudicial. Essa informação é importantíssima para vocês tentarem entender o meu drama em passar para vocês como o processo de execução e cumprimento de sentença deveriam ser coisas altamente diferentes lecionadas em sala de aula. Que é o que eu vou tentar para vocês. Então, até a Lei 11.232, se a pessoa tivesse uma sentença na mão ou uma nota promissória, só tinha uma saída: execução. Processo de execução. No Código de Processo Civil de 73, a gente tinha processo de conhecimento, processo cautelar e processo de execução. E o processo de execução servia a 2. Tu não tinha nem, olha só, você não tinha nem como explicar para a parte. A parte que foi no teu escritório antes de 2005, antes da Lei 11.232, chegou lá em 1995, pediu para tu ajuizar uma ação de indenização por danos morais porque aconteceu tal coisa. Inicial, documento, distribuição, o juiz recebia, dava a vista para o réu contestar, réplica, saneador, provas, né, fase probatória, fase decisória, fase recursal, Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, Superior Tribunal de Justiça por recurso especial, Supremo Tribunal Federal por recurso extraordinário. Julga lá dentro, depois de sabe-se lá quanto tempo, transita em julgado, faz coisa julgada. Daí e aí tu ganhou? Ganhei quanto? 25 mil reais. Ótimo, o que eu faço agora? Agora tu executa. Agora tu vai fazer um processo de execução. Tu vai iniciar um novo processo para realizar um direito que o judiciário já disse que é teu. Daí a parte perguntaria, mas esse processo de execução, né, não é o mesmo aquele de um cheque ou de uma nota promissória? É o mesmo. Aí ela te perguntaria, né, hoje com mais informação, mas eu passei por 10 anos por todas as instâncias do Poder Judiciário para ter a mesma força executiva de um cheque prescrito, de um cheque? Sim. A sentença judicial para fins de execução
depois de transitar em julgado e feito coisa julgada, tinha a mesma força de um cheque que foi, né, assinado por mim em qualquer negociação que eu fazia aqui em Porto Alegre. Não tinha, pessoal, não tinha como. Não entrava na cabeça. Como isso era possível? Em pleno século XXI, 2005, eu ainda tenho um processo dando a mesma força praticamente para ambas essas situações. E por isso emoji. Processo de execução servia tanto ao título executivo judicial como ao título executivo extrajudicial. A partir da Lei 11.232 de 2005, houve a cisão. Não, para aí. São coisas diferentes. Uma coisa é o cheque, a nota promissória, a letra de câmbio. Outra coisa é uma sentença proferida dentro do Poder Judiciário e força de coisa julgada. Eu não posso tratar da mesma forma. E olha ali, e é exatamente o que está nessa lâmina aqui. O cheque de 1.234 ia ser executado antes da 11.232, da mesma forma que uma decisão que foi levada até o Supremo Tribunal Federal na matéria constitucional ou até o Superior Tribunal de Justiça na matéria infraconstitucional. Pessoal, eu não sei se eu estou tentando, né, se eu estou me fazendo alcançar o drama que isso gera. O drama que isso gera dentro, né, de uma lógica de força executiva que algo deve ter. Não fecha o crack com crack na cabeça da pessoa. Então, era de apavorar. Né? Era de apavorar que eu tivesse um mesmo sistema em que o cumprimento de sentença, em que a execução servisse a esses dois fins. Olha só, eu participei de vários congressos e seminários perto de 2005, 2004 e até depois a lei, em 2006, sobre esse tema, não como palestrante ainda, como ouvinte, né? Fui a Brasília, fui a Bahia, fui ao Rio, fui a São Paulo, porque eu queria ver o que as pessoas estavam dizendo. E todo mundo achava que isso aqui ia ser o quê? Um grande divisor de águas. Não, agora a gente está entendendo a coisa. Agora a gente está entendendo o que um cheque prescrito, o que um cheque é, porque estou falando prescrito, não sei porquê. O que um cheque é e o que uma decisão transitada em julgado, com força de coisa em julgado é. Eles não podem ter o mesmo, né, o mesmo conteúdo executivo, né, depois de formados. Tem que ser coisas diferentes. Tem que ser momentos diferentes e tem que ser pensado diferentemente um do outro. Porque, caso contrário, eu coloco na mesma cesta, né, um cheque. Olha só, esse bar que tem atrás da PUC ali, que a gente vai se encontrar, se Deus quiser, no final do semestre, para fazer uma comemoração com batata frita, polenta frita, refrigerante. Mazá, é isso, né? Eu nunca fui. Mazá, não sei. Se eu, às 3 da manhã, fechar a conta e passar um cheque, um amigo meu disse que não se passa mais cheque, eu tenho cheque, e passar um cheque, né, às 3 da manhã, e no outro dia o cheque não ter fundo, se fosse em 2004, 3 da manhã, uma assinatura horrorosa, mal preenchido, se fosse em 2004, eu teria que executar. Da mesma forma como eu deveria executar o quê? Uma decisão, como eu comentei para vocês, que foi até o Supremo Tribunal Federal ou foi até o Superior Tribunal de Justiça. Não dá. E aí, em 2004, então, as pessoas falavam, em 2005, 2006, não, tem que ser algo extremamente novo, tem que ser um divisor de águas. O cumprimento de sentença veio, né, para ser algo que realmente vai dar efetividade à decisão judicial. Olha só, que vai dar dignidade à decisão judicial, que vai dar respeito à decisão judicial. Não foi o que aconteceu. Começaram a colocar no mesmo balaio. Desde que saiu a lei,
porque não querem que as coisas andem no judiciário. Começaram a colocar no mesmo balaio, joga lá para dentro. Não, é a mesma coisa, já, dá igual. Não é, nunca foi. Aí começa a vir a minha fase de indignação, tá? Se eu ficar brabo, é porque eu estou ficando indignado. Não, não, porque dá como se fosse né, uma tutela executiva dentro do processo de execução, porque, enfim, tem regras dentro do próprio cumprimento de sentença que vão dizer que se utiliza do processo de execução em algumas oportunidades para preenchê-lo, até porque tem menos artigos. E daí? Discurso vazio. Até porque o processo de execução se vale do processo de conhecimento e não faz dele processo de conhecimento. Até meu filho de 7 anos derruba essa argumentação. E como a gente começou a dar, como se fosse, né, um pelo outro, praticamente, a gente tem a ilusão de que se pode falar em processo de execução e está englobando o cumprimento de sentença. Eu não concordo. E sei que tem muita gente escrevendo assim, mas não concordo. Às vezes me chega trabalho de conclusão de curso, de graduação e de especialização e até de mestrado, com pessoas que não entenderam, tá? esse viés de mudança. Que trabalham, que colocam tudo na mesma conta. E isso também é muito culpa do legislador, como a gente vai ver, né, a partir de amanhã, quando ele mesmo se equivoca ao colocar a nomenclatura para dentro do capítulo destinado a cumprimento de sentença. Tá? Então, a culpa não é só da doutrina, de quem não quer que as coisas andem, mas a culpa também é do legislador. Certo? Então, eu estou batendo na tecla porque eu acho importante essa tecla. Comecem a pensar diferente sobre processo de execução e fase de cumprimento de sentença. Tanto é, pessoal, que vocês podem anotar aí, né, e já colocar, né, no melão, que logo que veio se falava em processo sincrético. O que é sincretismo processual? É um processo só. Tá? Sincretismo processual, processo sincrético, é porque existe um processo só, que tem várias fases. Né? Que tem várias fases. Fases essas que vocês já dominam algumas delas. Ou até podem dominar todas, não sei qual é o nível avançado de processo que vocês estão. Mas um processo tem várias fases. A fase de cumprimento de sentença seria mais uma fase do processo. E o processo de execução, Marco? O processo de execução é outra coisa para títulos executivos judiciais, extrajudiciais. Que eu preciso de um processo para confirmar aquilo que eu fiz no plano do direito material. Tanto é que ele já nasce ele já nasce um direito pré-constituído quando eu assino uma nota promissória, eu já constituo o direito ali, e para que haja uma desconstituição, a parte na execução precisa ajuizar os embargos, que é uma ação autônoma que visa a desconstituição daquilo que foi constituído, que é o direito, né, de tu poder executar alguém. Então eu preciso de uma reação contra a execução diferente da reação que eu tenho no cumprimento de sentença. Porque agora eu estou falando em coisas que já foram julgadas pelo próprio Poder Judiciário e já disse que as coisas são daquela forma. Então tem que cuidar muito bem quando a gente está conversando sobre processo de execução e fase de cumprimento de sentença. Querem ver? Querem ver? Aqui eu tirei para vocês de ontem, para colocar na aula de hoje. Né? Que é, em tese, um fluxograma das fases do processo. Esse fluxograma, prestem bem atenção, esse fluxograma ele já está em consonância por quem fez com o Código de Processo Civil de 2015. E se vocês olharem o fluxograma, vocês vão ver que o processo, né, tem uma fase postulatória, que é as fases de postulação e de resposta do réu. Tem uma fase saneadora, que é a fase no qual o juiz vai arrumar a casa, vai sanear o processo, vai ver se ele pode continuar, né, porque precisa de uma instrução, ou está maduro o suficiente já para julgar.
Se continuar, vai determinar o que deve ser feito ainda no processo, possivelmente remetendo a uma fase instrutória, né? Onde vai haver instrução, audiências, né? Perícia e tudo mais. E depois da fase instrutória, ele coloca a fase decisória, que é quando o juiz sentencia. Aí, botei ali em vermelho para lembrar meu time do coração. Professor, esse esquema que achei na internet está completo? Emoji fulminando esse fluxograma do processo e das suas fases. Por quê? Assim, por várias razões. Por várias. Primeiro, que qualquer esquema relacionado a fases do processo, né, pela sistemática do código, deveria ter fase postulatória, fase saneadora, fase instrutória, fase decisória e fase recursal. No mínimo isso. Porque ainda dentro, né, do processo de conhecimento, eu estou declarando o direito. E o direito só é declarado ainda, confirmado, na fase recursal. Até porque eu posso perder em primeiro grau, ganhar em segundo. Eu posso ganhar em primeiro, ganhar em segundo e perder no STJ, numa instância superior. Não é terceiro grau. Não, terceiro grau é queimadura, não tem nada a ver com terceiro grau. Não pode, não é terceiro grau. É instância superior. O STJ e instância constitucional para o STF. Instância superior para o TST, instância superior para o STM, Superior Tribunal Militar, e para o Superior Tribunal Eleitoral, instâncias superiores. O STF é outra coisa. Então, fase postulatória, saneamento, instrutória, decisória e recursal. Tá? Tudo bem. O cara começou a acertar o esquema dele. Mas mesmo assim estaria errado, porque, preste bem atenção, você tem que entender o processo. As fases, elas se mesclam. Não existe esse esquema duro de fases. Não existe. Sabe por quê? Vocês podem deslocar a fase decisória junto com a fase postulatória. Olha o que está de errado isso aqui. O juiz pode receber a petição inicial na fase postulatória e julgar. Julga improcedente os pedidos. Acabou. A fase decisória se deslocou para dentro da fase postulatória. A fase instrutória, hoje, pela produção antecipada de provas, pode ser antes da fase postulatória. Ou seja, veja bem, esses gráficos, esses esquemas de dizer como é que o processo se dá por fases, se não mostra essa incursão de uma fase na outra, está completamente equivocado. Então, não se apeguem a essas coisinhas que tem na internet lá. Tutela provisória é uma fase... Tem decisão também. Posso ter tutela provisória na fase postulatória, na fase de saneamento, na fase instrutória, tudo isso. Mas também está errado esse esquema porque não complementa com a recursal e com a fase de cumprimento. É pior ainda. É pior ainda. Porque dentro de um processo que é uno, dentro de um processo que é sincrético, que é um só, eu devo ter, assim, miscigenadas, né? Fase postulatória, fase de saneamento, fase instrutória, fase decisória, fase recursal e fase de saneamento. De saneamento não, de cumprimento de sentença. Na verdade, é cumprimento de decisões, não deveria ser nem cumprimento de sentença, porque eu posso cumprir uma decisão interlocutória também. Ou seja, mas vocês vão ver que são equívocos do legislador um pouquinho mais ali para frente. Veja, eu dou aula com bastante crítica, às vezes, ao estado de arte das coisas, tá? Mas eu gosto de trabalhar para que o código, né, dê certo. Eu sou um otimista, eu acho que as coisas vão dar certo e o código vai pegar, ainda falta muito e a gente tem que trabalhar com isso, trazendo bons exemplos para a sala de aula. Mas se deem conta disso. Se deem conta disso. Se completa esse esquema com isso que eu estou falando. O processo de execução é um outro processo que tenta realizar o direito
que a gente realizou, que a gente elaborou, que a gente perfectibilizou no mundo do direito material, pelas nossas relações negociais, por exemplo. O mundo do cumprimento de sentença é para cumprimento das decisões judiciais ou a ela equiparados. Porque a gente sabe que a atividade jurisdicional hoje é maior do que o poder judiciário. Artigo 3º do Código. A atividade jurisdicional ela é maior do que meramente o poder judiciário. É só vocês compararem o artigo 5º 35 da Constituição, que fala no acesso ao poder judiciário, com o artigo 3º do Código, que fala em atividade jurisdicional. As pessoas acham que é o mesmo, não. A atividade jurisdicional é maior e mais alargada ainda do que a do poder judiciário. Então, isso são coisas que a gente deve se dar conta, e essa vai ser a aula inaugural de quarta-feira, para mostrar que a atividade jurisdicional engloba outras formas de solução de conflitos que não dentro do poder judiciário. Certo? Então, comecem a ver esse tipo de esquema com olhos críticos. Comecem a ver esse tipo de esquema com reservas. Não se atirem em esquemas da internet, porque praticamente, muitas delas não conseguem fazer esse vai-vem de informações que só mesmo vendo o processo para saber que as fases elas estão todas uma dentro da outra. Muitas vezes elas se confundem até. Ok? E ali o emoji de para baixo. Então, eu vou fazer um emoji para mim na semana que vem, tá? Vou tentar. Que vai ser esse para baixo aqui, de que a coisa está completamente equivocada. Certo? Bom, essas eram as diretrizes que eu queria mais ou menos conversar com vocês para a aula de hoje. Não é o primeiro dia de aula, não quero dar um cagaço tão grande em vocês da matéria. Né? Então, quis trazer só algumas coisas de bastidores. Eu acho que os bastidores são altamente importantes para que vocês entendam melhor a matéria que a gente vai trabalhar durante o semestre, certo? Eu vi que vocês já criaram um grupo de WhatsApp. Isso é certo? A Bárbara que criou? Sim, professor, eu criei. Tu é administradora? Isso. Eu Tá, linkei um e-mail com o link também. Tá. Daí eu tenho que clicar, eu sou meio ogro, tá? Sou meio Shrek. Só clicar nele que daí ele vai lhe redirecionar para o convite para entrar no grupo daí. Tá. Tu sabe que tu vai ter que gerenciar também a 169, né? Sim, eu botei o nome das duas turmas daí. Ótimo, então. Então tá, o WhatsApp vai ser uma ferramenta que a gente vai trabalhar concomitantemente com Moodle, com e-mail e com o YouTube, com Instagram, se quiserem, com Facebook, com o Orkut. Eu ainda tenho o Orkut reservado ainda para mim, certo? Então, vocês podem também ali achar várias informações que a gente pode, enfim, destacar. Vejam aquele filme que eu coloquei ali, Faces da Verdade, porque é importante para vocês entenderem até onde a gente, teoricamente, pode ir com o semestre. Até onde que eu posso averiguar a possibilidade de ir não só no patrimônio da outra pessoa para me pagar, mas ir na ameaça física de constrangimento de liberdade para que ele me pague. Para a gente poder ver se isso é possível, né, dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Vocês sabem que um dos principais artigos que existe para que a gente trabalhe hoje sob esse olhar é o artigo, vou botar aqui, tá? 139, inciso 4 do CPC. Já deve ter ouvido falar, né? Já ouviram falar do 139, inciso 4? Alô, já ouviram falar? Vocês já devem ter tido aula disso, certo? É aquele artigo que está dentro dos poderes do juiz, que o juiz, para cumprir a sua decisão, pode tomar o quê? As medidas coercitivas, mandamentais, subrogatórias e indutivas possíveis, certo?
Então, esse artigo é o Mega Power Blaster da execução hoje. Fechou? Então, esse artigo, né, interpretados sistematicamente com o Código e com a Constituição, podem levar a uma ideia de que haveria possibilidade de prisão por descumprimento de decisões judiciais. Deem uma olhada naquele filme, porque lá nos Estados Unidos tem. Aqui a gente tem a cláusula, né, de prisão civil e a sua proibição, e só alargando para causas de pensão alimentícia hoje, porque depositário infiel o Supremo Tribunal Federal derrubou. Mas a ideia aqui é além, né? É saber que isso não seria uma prisão civil, de repente, seria uma prisão administrativa, enfim, de uma outra forma pensada a partir daquilo que se pode trazer a partir do filme e a partir das novas doutrinas que falam sobre isso. Ele não entraria naquele artigo da Constituição de prisão civil, porque ela desrespeita uma decisão judicial, não tem nada a ver com, né, com alimentos ou depositário infiel. Descumprimento de ordem judicial é outra coisa. Estaria num outro plano, que não da prisão civil. E por isso fugiria daquele artigo. Dê uma olhadinha que eu acho que é bem interessante. No filme vocês vão adorar. Vocês vão adorar o filme. Né? Eu sou viciado em filme. Sou praticamente viciado. Eu tenho catalogado uns 300 filmes jurídicos. Então, eu vou passando para vocês durante o semestre. Aqueles que a gente pode, né, fazer com que vocês cresçam aí vendo o que aconteceu no passado. Tá bom? 9h20, né? Nesses últimos instantezinhos aí da aula de hoje, gostaria de saber se ficou claro como é que vai ser o semestre, se vocês têm alguma dúvida sobre a aula de hoje, alguma dúvida sobre a avaliação, algo que vocês queiram, né, de alguma forma compartilhar comigo e com os demais colegas. Estou à disposição de vocês para que vocês possam, enfim, perguntar com toda a liberdade possível, sem câmera, com câmera, pelo chat. Estou aqui para vocês. Oi, prof, bom dia. Quem fala? É a Isabela, Parmegiani. Tá, aqui está só o iPhone do ISO, da Isabela. Ai, desculpa, coloquei errado na hora de entrar. Não, tranquilo. É por isso que eu perguntei o nome. Tudo bem? Tudo bem, só não liguei a câmera, sabe como é que é, né? Aqui em casa, às vezes a gente não se arruma muito. Mas eu queria te perguntar, em relação àquela aula inicial que vai ter com a juíza, né? Isso, a Trícia Navarro e o Fred Dier. E aonde foi divulgada essa aula? Não cheguei a ver se mandaram por e-mail ou alguma coisa. Eu vou falar para eles, porque deveria ter sido divulgado por e-mail, mas ele está no... Como é que se diz? No Facebook da escola. Tá, vou procurar lá. E também deve estar na página do Direito, ou até mesmo na página da PUC, porque o evento é muito importante, porque ele traz a inauguração da clínica PREDES, né, que é a Clínica de Prevenção e Desenho de Solução de Conflitos, que é a primeira clínica do Brasil. Por isso que a Trícia está vindo. Porque a Trícia é, com certeza, uma das processualistas que mais trabalha no Brasil essa questão de justiça multiportas. Então, a gente escolheu a dedo os dois professores, o maior processualista do Brasil da atualidade, mas a Trícia que trabalha isso, né, de uma forma singular. Então, deve estar na página do Direito, no Facebook da escola, e eu vou falar para o pessoal mandar por e-mail para vocês. Tá, obrigado. Nada, alguém mais? Obrigado, Valentina, pelo elogio. Alguma outra coisa? Então, vamos combinar assim. Todo dia eu abro para a turma de vocês, tá? Eu abro o Zoom às 8 da manhã, às 8, e pode ser que eu me atrase um pouquinho, tá? Porque eu tenho que sair de casa para vir até aqui, que é no Praia de Belas, para poder dar aula. Porque se eu der em casa, né, pode dar alguma coisa de errado lá, por causa que os meus guris eles não param quieto um minuto. Então, pode ser que eu me atrase um dia ou outro, mas enfim, estou chegando para abrir e a partir daí eu deixo aberto comigo aqui para alguém quiser tirar alguma dúvida. Até às 8h15. Às 8h15 sempre vamos iniciar a aula. Que vai durar mais ou menos 50 minutos, 1 hora,
E os últimos 10, 15 minutos é para vocês tirarem dúvidas. Essa é a sistemática do semestre. Segundas e terças-feiras. Fechou? Então tá. Então vou parar a gravação. Quem quiser fazer alguma dúvida, tranquilo.